Minha mãe roubou meu fundo universitário e me enviou as contas da minha meia-irmã. Mas quando ela tentou me usar de novo, eu dei a ela uma lição que ela nunca esperava. Sou uma mulher de 24 anos do meio oeste dos Sportwire. E isso é algo que venho carregando há anos. Honestamente, nunca contei essa história completa para ninguém, nem mesmo para minhas melhores amigas. Mas ultimamente, tenho pensado em tudo o que aconteceu e sinto que preciso tirar isso do peito. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, recém-formada no ensino médio e pronta para começar a minha vida. Ou pelo menos era o que eu achava. Cresci só com a minha mãe desde que me lembro. Meu pai nunca fez parte da minha vida e minha mãe trabalhava duro para manter tudo funcionando. Não tínhamos muito, mas dávamos um jeito. Eu a respeitava pelo quanto ela trabalhava, mesmo que nem sempre nos dessemos bem. Ela podia ser rígida e às vezes distante, mas eu achava que era porque ela estava sempre cansada do trabalho. As coisas começaram a mudar quando eu tinha 16 anos. Foi quando ela conheceu o Rick. Ele parecia legal no começo, educado, simpático e até um pouco bom demais para ser verdade, se é que você me entende. Ele tinha 2 filhos, a Júlia, de 14 anos, e o Max, de 12. Todos eles se mudaram para nossa casa cerca de 6 meses depois que minha mãe e Rick começaram a namorar. E em menos de um ano, eles se casaram. Foi aí que tudo começou a mudar. De repente, parecia que eu não existia mais. Minha mãe fazia tudo por Rick e pelos filhos dele. Comprava roupas novas, os levava a parques de diversão e até deixou Júlia redecorar o quarto inteiro com móveis novos. Enquanto isso, eu ainda usava roupas que já não me serviam e estudava em uma escrivaninha velha que compramos num bazar quando eu tinha 12 anos. Não era só sobre dinheiro ou atenção. Era a forma como minha mãe deixava claro que Rick e os filhos dele eram a prioridade. Por exemplo, quando Júlia fez 16 anos, minha mãe organizou uma super festa de debutante, com buffet, DJ, bolo chique e aquele clima de princesa por um dia que eu nem sabia que a gente podia pagar. Rick convidou metade da cidade e no fim da noite, Júlia ganhou um carro novo. Comparando, no meu aniversário de 16 anos, minha mãe fez um bolo de caixinha e jantamos em casa, sem festa, sem carro, nem mesmo um presente significativo. Ela me deu um conjunto de toalhas, porque, segundo ela, você vai precisar quando for morar sozinha. Naquela época, a gente também não nadava em dinheiro, mas de algum jeito os filhos do Rick sempre ganhavam tudo. E aí tinha o Max. Quando ele começou a jogar basquete, minha mãe o matriculou em todos os acampamentos possíveis, comprou tênis personalizados e dirigia 2 horas de ida e volta para ele participar de uma liga de fim de semana. Eu, por outro lado, pedi por anos para fazer aulas de piano. Ela sempre dizia que não dava, que era caro demais. Não era só favoritismo. Eu me sentia como uma cidadã de segunda classe dentro da minha própria casa. Toda a decisão da minha mãe girava em torno do Rick e dos filhos dele. E quando eu precisava de algo, era sempre talvez na próxima, ou a gente vê isso depois. O que mais me doeu foi o dia em que minha mãe e o Rick me chamaram para conversar e disseram que iriam transformar meu quarto em um escritório para esta Júlia, porque ela precisava de um lugar tranquilo para estudar. Tive que me mudar para o quartinho de hóspedes no fundo da casa, que mal cabia minha cama e uma cômoda. E a Júlia nem usava o tal espaço de estudos na maior parte do tempo. Eu pegava ela lá dentro, tirando selfies e fazendo TikToks. Mas o pior veio depois que me formei no ensino médio. Eu trabalhava em 2 empregos de meio período há mais de um ano, economizando cada centavo para a faculdade. Quando me formei, já tinha juntado US$ 6.500. Não era muito, mas dava para pagar o primeiro ano da faculdade comunitária e ainda sobrava para livros e materiais. Eu estava orgulhosa de mim mesma. Algumas semanas antes de começar as aulas, entrei na minha conta bancária para conferir o saldo. Foi quando percebi que algo estava errado. Minha conta estava completamente vazia. Cada centavo tinha sumido. Achei que fosse algum erro ou que minha conta tivesse sido hackeada. Liguei para o banco em pânico, tentando entender o que tinha acontecido. Foi quando me disseram que o dinheiro havia sido sacado por alguém com acesso à conta.
Meu estômago virou. A única outra pessoa com acesso era minha mãe. Enfrentei ela no mesmo dia. Entrei na sala tremendo e perguntei se ela tinha pegado meu dinheiro. Ela nem pareceu surpresa, apenas assentiu e disse: Sim, eu usei, como se não fosse nada demais. Perguntei por quê e ela respondeu: O Rick precisava de ajuda para comprar umas coisas para os meninos. Eles também vão começar a escola. Não acreditei no que estava ouvindo. Ela pegou cada centavo que eu havia economizado para a faculdade para comprar roupas e material escolar para a Júlia e o Max. Fiquei furiosa. Disse a ela que aquele dinheiro era para o meu futuro, e ela apenas deu de ombros e disse: Você faz parte da família. Todos temos que contribuir. Foi nesse momento que percebi que ela não me via mais como filha. Eu era só alguém para ser usada quando conveniente. Finalmente consegui respirar e começar a focar no meu futuro. Uma das coisas mais surpreendentes sobre sair de casa foi o quanto minha saúde mental melhorou. Eu nem tinha percebido o quanto de estresse estava carregando, até não morar mais sob o mesmo teto que Rick e seus filhos mimados. Quando me formei, já tinha conseguido um emprego decente na área de marketing. Pela primeira vez em anos, senti que estava com minha vida nos trilhos. Estava pagando minhas próprias contas, morando em um estúdio fofo e finalmente começando a enxergar um futuro para mim. Um futuro que não envolvia viver à sombra da aprovação da minha mãe. Então, do nada, minha mãe decidiu reaparecer. Tudo começou com uma mensagem de texto. Oi, precisamos conversar. Me liga quando tiver um tempo. Eu não queria. Quer dizer, a última vez que tive qualquer interação significativa com ela, ela esvaziou minha conta bancária e me deixou sozinha para me virar. Por que eu abriria essa porta de novo, voluntariamente? Mas então ela me ligou e, hesitante, eu atendi. Grande erro. No segundo em que atendi, ela já começou seu discurso. A Júlia vai começar a faculdade, ela disse, como se isso fosse algo relevante. Ela decidiu que vida em dormitório não é para ela. É muito barulhento e ela precisa de um espaço só dela para focar nos estudos. Eu já sabia para onde isso estava indo, mas deixei ela continuar. Então, estamos olhando apartamentos perto do campus, ela continuou. Achamos um de um quarto, muito bonitinho, só $1.500 por mês, super em conta para a região. Foi aí que ela soltou a bomba. Eu estava esperando que você pudesse ajudar com o aluguel. Você está bem agora, né? Quase ri. Você está me pedindo para pagar $1.500 por mês no aluguel da Júlia? Você está falando sério? Ela suspirou, como se eu fosse a pessoa irracional. Não o valor todo, só uma parte, talvez $1.000 por mês. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, a Júlia não é minha responsabilidade. Ela não é minha irmã. Ela é sua enteada. Ela é família, minha mãe retrucou, com um tom ríspido. Você não vira as costas para a família. Eu queria gritar. Essa era a mesma mulher que literalmente virou as costas para mim no segundo em que Rick e os filhos dele entraram na nossa vida. E agora ela queria me dar lição sobre família? Por que o Rick não ajuda com isso? Perguntei. Ou a própria Júlia. Ela podia arrumar um emprego de meio período como todo mundo. Minha mãe se defendeu. O Rick está fazendo tudo o que pode, ela disse. E a Júlia precisa focar nos estudos. Um emprego atrapalharia. Ah, claro, eu disse, minha voz pingando sarcasmo. Porque nenhum universitário na história da humanidade conseguiu equilibrar estudos com um trabalho de meio período, né? Ela ignorou o comentário. Não é como se estivéssemos pedindo para você pagar para sempre, ela disse. Só até a gente se organizar. Eu já tinha ouvido essa frase antes, quando ela esvaziou o fundo da minha faculdade. Ela disse que era só para passar por uma fase difícil. Essa fase difícil se transformou em anos sendo ignorada, enquanto Rick e os filhos dele recebiam tudo de bandeja. Não, eu disse com firmeza. Eu não vou fazer isso. Minha mãe não gostou. Começou a dizer que eu era ingrata.
que ela tinha feito muito por mim enquanto eu crescia. Eu podia sentir meu sangue fervendo, mas mantive a calma. Você não me fez um favor, mãe. Você fez seu trabalho como mãe. Grande diferença. Isso só a deixou mais irritada. Começou a listar todo o tempo que tinha sacrificado por mim. Comprar roupas, me levar para a escola, pagar comida, coisas básicas de qualquer pai ou mãe, mas ela falava como se merecesse uma medalha de ouro. Não vou discutir sobre isso, falei por fim. Não vou pagar o apartamento da Júlia. Fim de papo. E desliguei. Você acha que isso seria o fim, né? Claro que não. Estamos falando da minha mãe, rainha da chantagem emocional e da manipulação. Ela não ia aceitar um não como resposta. A primeira onda da manipulação veio com o desfile de autopiedade. Ela começou a me mandar mensagens sem parar sobre como as coisas estavam difíceis para ela. Você não entende a pressão que eu estou sentindo. A segunda onda veio quando ela começou a envolver outras pessoas no drama. Primeiro foi meu tio Dave. Ele me ligou uma noite. Oi, disse ele com um tom casual demais. Sua mãe tá bem chateada ultimamente. Disse que você se recusou a ajudar com o apartamento da Júlia. Suspirei, já irritada. Sim, porque isso não é responsabilidade minha, Dave. Bem, ela tá passando por dificuldades, ele disse. Talvez você possa ajudar, só até eles se estabilizarem. Quase ri. Dave, eles estão tentando se estabilizar há 7 anos. Ou ela dava um jeito de pagar o apartamento da Júlia, ou ele ia embora. Ele disse com todas as letras que a deixaria se ela não conseguisse o dinheiro. Ao ouvir isso, eu nem fiquei surpreso. Se tinha uma coisa que o Rick sabia fazer bem, era se aproveitar das pessoas. E minha mãe não era exceção. Ele vinha se encostando nela há anos, mal trabalhava, enquanto ela se matava para manter a casa. E agora, ele estava ameaçando ir embora caso ela não cedesse às exigências dele. Ela realmente acha que ele vai ficar depois de tudo isso? Eu perguntei. Não sei, ele respondeu, mas ela está convencida de que não pode perdê-lo. Está correndo atrás de qualquer jeito de fazer isso funcionar. Eu estava furioso, não só com o Rick por ser o parasita manipulador que sempre foi, mas também com minha mãe, por deixar que isso chegasse a esse ponto. Ela passou anos se sacrificando por esse cara e pelos filhos dele, e agora ele fazia isso com ela. Alguns dias depois, recebi uma ligação da Sarah. Aparentemente, minha mãe tinha ligado para ela, desesperada por ajuda. Mas ela não pediu dinheiro. Sabia que não daria certo. Em vez disso, tentou usar a Sarah para chegar até mim. Ela não parava de falar como é importante manter a família unida, Sarah me contou, e que você vai se arrepender se não ajudar. Dei uma risada amarga. Típico, eu disse. Ela ainda tentando me fazer sentir culpa para limpar a bagunça do Rick. Mas ela parecia bem mal, Sarah acrescentou, como se estivesse realmente estressada com tudo isso. Eu não senti pena, não mais. Ela escolheu o Rick em vez de mim anos atrás, e agora estava lidando com as consequências. Mas, mesmo assim, parte de mim ficou curiosa. Queria saber até onde o Rick estava disposto a ir. Então, contra o meu bom senso, decidi ligar para minha mãe. Quando ela atendeu, parecia exausta. Achei que você fosse ligar, ela disse. O Dave me contou o que está acontecendo. Eu disse direto. É verdade? O Rick está mesmo ameaçando te deixar por causa do apartamento? Ela hesitou e deu para perceber que não queria admitir. Ele só está frustrado, ela disse finalmente. Tem sido muita pressão para ele. Pressão? Eu disse, elevando a voz. Mãe, ele não trabalha há anos. É você que paga tudo. Como isso é pressão para ele? Ele está fazendo o melhor que pode. Ela respondeu fraca. Não, não está. Eu retruquei. Ele está te usando, mãe. E agora está chantageando você emocionalmente para conseguir o que quer. Aquilo pareceu tocar um nervo. Por que ela ficou na defensiva? Você não entende, ela disse. O Rick me ama. Ele só está tentando fazer o melhor pela Júlia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Se ele te amasse, não te trataria assim. Eu disse.
Ele não te faria escolher entre ele e a sua estabilidade financeira. Isso não é amor, mãe. É manipulação. Ela não respondeu. Depois de alguns segundos de silêncio, ela disse: Eu só preciso resolver isso. Achei que você fosse querer ajudar, mas acho que estava errada. Desliguei depois disso. Não havia mais nada a dizer. Na semana seguinte, ouvi algumas coisas pelo Dave. Minha mãe começou a mexer nas economias da aposentadoria para cobrir o custo do apartamento. Estava tão desesperada para manter o Rick por perto que estava disposta a comprometer o próprio futuro por ele. E o Rick estava vivendo a melhor vida. Dave comentou que viu ele em um bar local, rindo e bebendo, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Enquanto isso, minha mãe fazia hora extra e se estressava tentando agradá-lo. O golpe final veio quando o Dave me ligou de novo, quase empolgado. Você não vai acreditar nisso, ele disse. Tenta, eu respondi. O Rick largou ela, ele disse. Aparentemente, Rick fez as malas e foi embora alguns dias antes. E não só isso, levou metade do pouco que restava das economias da minha mãe. Até levou o carro dela, alegando que era tecnicamente dele, já que ela tinha assinado o carro no nome dele anos atrás. Eu não senti pena dela. Ela deixou esse homem pisar nela por anos e agora estava pagando o preço. Mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de me sentir um pouco triste, não por ela, mas pela pessoa que ela costumava ser. A mãe que trabalhou duro para me dar uma vida boa antes do Rick aparecer. Não falo com ela desde então. Parte de mim se pergunta se ela vai tentar entrar em contato e pedir desculpas, mas honestamente, acho que eu não seria capaz de perdoá-la, mesmo que ela fizesse isso. Enfim, é assim que as coisas estão agora. Obrigado por ler Reddit. Vou atualizar vocês se algo mais acontecer, mas, por enquanto, só estou feliz que o Rick finalmente saiu de cena. Fora. Atualização 3. Já faz um tempo desde a última vez que postei. E, sinceramente, eu não tinha certeza se ia escrever de novo, mas percebi que alguns de vocês me cobraram por ter deixado tudo em um suspense. Então, pensei em dar uma atualização e fechar esse ciclo. Quando isso vai acontecer de verdade? Claro que ele não tinha resposta para isso. Em vez disso, veio com aquele papo velho de família tem que se ajudar. Eu entendo. Você está magoada com o que aconteceu, ele disse. Mas ela ainda é sua mãe. Não acha que está sendo um pouco dura? Dura? Repeti, incrédula. Dave, ela esvaziou o fundo da minha faculdade e me tratou como uma sombra por anos. E agora quer que eu resolva o problema dela? Não, eu não vou fazer isso. Para ser justo, o Dave não insistiu muito depois disso. Meio que murmurou algo sobre não querer se meter e desligou. Mas ainda assim, foi frustrante ver como ela o envolveu facilmente no teatrinho dela. Então, veio a verdadeira surpresa, a própria Júlia. Eu não falava com ela havia anos, então, quando o nome dela apareceu no meu celular, quase não reconheci. A mensagem era curta, mas transbordava arrogância. Oi, fiquei sabendo que você não vai ajudar com meu apartamento. Não entendo por que está sendo tão difícil com isso. Não é tanto dinheiro assim para você. É só aluguel. Só aluguel. Como se $1.500 por mês fosse trocado de bala para mim. Eu não respondi. Qual seria o ponto? Júlia sempre foi a princesinha. E claramente nada tinha mudado. Depois disso, minha mãe aumentou ainda mais a culpa. Me mandou uma mensagem longa e dramática dizendo que eu estava destruindo a família e colocando o futuro da Júlia em risco. Ela ainda soltou uma frase esquisita, dizendo que minha recusa em ajudar era prova de que eu nunca me importei com eles. Eu queria gritar. Como isso podia ser culpa minha? Foi ela quem sempre priorizou o Rick e os filhos dele em vez de mim. Mas agora que o filho dourado dela precisava de algo, de repente eu é que era o vilão. O pior de tudo foi o quanto isso mexeu comigo. Mesmo sabendo que eu não estava errado, a culpa começou a me invadir. E se eu estivesse sendo duro demais? E se ajudar só dessa vez não fosse tão grave assim? Conversei com a Sarah sobre isso e ela cortou a ideia na hora. Nem pense em ceder, ela disse.
Eles já tiraram demais de você. Isso não é sobre o futuro da Júlia, é sobre controle. Sua mãe não gosta de ver você independente agora, então está tentando puxar você de volta. Ela estava certa, mas ainda assim, era difícil afastar a culpa. Esse é o problema com família. Eles sabem exatamente como apertar seus botões. Minha mãe passou anos me condicionando a me sentir responsável pelos problemas dela. E mesmo agora, eu ainda me pegava caindo nessa armadilha. A gota d'água veio cerca de uma semana depois. Minha mãe me deixou uma mensagem de voz que era pura chantagem emocional, manipulação clássica, se fazendo de vítima, distorcendo a narrativa e tentando me fazer parecer o vilão. E por um momento, quase funcionou. Fiquei sentado ouvindo aquela mensagem, sentindo uma mistura horrível de raiva e tristeza. Liguei para Sara e contei sobre a mensagem. O que eu faço? Zrenia perguntei. Bloqueia ela, disse Sara sem hesitar. Se ela não respeita seus limites, então você precisa se proteger. E foi exatamente o que eu fiz. Bloqueei o número dela, os e-mails e até as redes sociais. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre a minha própria vida. Claro que eu sabia que isso não tinha acabado. Minha mãe não era do tipo que desistia fácil, e eu tinha a sensação de que ela ainda tinha algumas cartas na manga. Mas, por enquanto, eu tinha encerrado. Obrigado por ler, Reddit. Vou atualizar vocês sobre o que aconteceu depois. E acreditem, a coisa só piora a partir daqui. Atualização 1. Oi, Reddit. Voltei com uma atualização. Se você tem acompanhado, já sabe que minha mãe não aceitou um não como resposta quando o assunto era o apartamento da Júlia. Mas o que eu não esperava era que o Rick fosse se meter na história. Sinceramente, eu quase nem pensava mais nele desde que saí de casa anos atrás. Ele era mais como um incômodo de fundo, aquele tipo de cara que fala muito, mas nunca faz nada de verdade. Então, quando ele resolveu se envolver, eu devia ter visto a tempestade chegando. Tudo começou com uma ligação aleatória. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim. Vamos ser honestos, eu não estava pensando direito naquele dia. Assim que disse alô, ouvi a voz dele. Oi aí, disse o Rick, como se fôssemos velhos amigos. Meu estômago revirou. Eu não falava com ele desde que saí de casa. O que você quer? Zrenia perguntei, sem rodeios. Ele foi direto ao ponto. Sua mãe me disse que você está se recusando a ajudar com o apartamento da Júlia, ele disse. O tom era calmo, mas havia um quê de ameaça, como se estivesse tentando parecer intimidador. Isso mesmo, respondi, mantendo a voz firme. Rick soltou uma risada falsa, daquele tipo que diz: Você vai se arrepender disso? Acho que você não entendeu a situação, ele disse. Ah, eu entendi perfeitamente, rebati. Vocês querem que eu banque um apartamento inteiro para Júlia porque ela é boa demais para morar em um dormitório? Isso não vai acontecer. E foi aí que ele largou o teatro. Deixa eu deixar isso bem claro, ele disse. Sua mãe já está sobrecarregada demais. Se você não fizer sua parte, vai empurrá-la para o limite. É isso que você quer? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha parte? Você tá brincando? Eu não sou quem prometeu a Júlia um estilo de vida que não pode bancar. Isso é entre você e minha mãe. Rick não quis saber. Isso não é sobre promessas, ele disse. É sobre família. Você faz parte dessa família, goste ou não. Quase ri. Rick, você e eu sabemos que você nunca me considerou parte da família. Eu era só a bagagem extra que veio com a minha mãe. Então não venha me dar lição sobre o que é família. Isso pareceu atingir um nervo, porque o tom dele ficou ainda mais frio. Você sempre foi ingrato, ele disse. A gente te acolheu quando sua mãe mal conseguia se sustentar. E é assim que você retribui? Aquilo foi a gota. Eu explodi. Me acolheram? Você tá de brincadeira? Aquela casa era minha antes de você aparecer. Você chegou com seus filhos e agiu como se fosse o dono do lugar. Eu nunca precisei de você, Rick. Eu precisava de uma mãe que realmente se importasse comigo.
Houve uma longa pausa do outro lado, e por um segundo achei que talvez eu tivesse calado ele, mas, claro, ele não tinha terminado. Olha, disse ele com a voz baixa e calculada, você pode se fazer de vítima o quanto quiser, mas aqui está a realidade. Se a Júlia não conseguir esse apartamento, as coisas vão desmoronar por aqui. Sua mãe não vai aguentar o estresse, e eu não vou ficar parado vendo ela se desfazer por sua causa. Eu congelei com a forma como ele disse aquilo, tão objetivo, como se fosse minha responsabilidade manter a vida deles em ordem, como se eu tivesse o poder de resolver tudo com um Pix. Era tão absurdo que eu quase ri. Me diz uma coisa, Rick, falei. Por que você não paga o apartamento? Ou melhor, por que a Júlia não arruma um emprego? Eu ralei muito para juntar dinheiro para a faculdade e vocês roubaram isso de mim. Por que eu deveria sacrificar ainda mais por ela? Rick não respondeu minha pergunta. Em vez disso, dobrou a aposta. Isso não é sobre dinheiro, ele disse, o que era hilário, considerando que tudo que ele fala é sobre dinheiro. É sobre prioridades. A educação da Júlia está em jogo. Você quer mesmo ser o motivo do fracasso dela? Não aguentei mais. Sabe de uma coisa, Rick? Você tem razão. Isso não é sobre dinheiro. É sobre o fato de que você passou anos vivendo às custas da minha mãe e fingindo que é o chefe da família. Novidade para você. Você não é. Você é só um encostado que nem consegue sustentar os próprios filhos. Isso calou ele por um momento, mas não por muito tempo. Você tem muita ousadia de falar assim comigo, ele disse, com aquela voz falsa de autoridade. E você tem muita cara de pau de me pedir para pagar por algo que não tem nada a ver comigo, rebati. Então, estamos quites. Rick deve ter percebido que não ia conseguir nada comigo, porque encerrou a ligação com uma última tentativa de me fazer sentir culpa. Espero que consiga viver com isso, ele disse, porque quando tudo isso explodir, a culpa vai ser sua. E então desligou. Fiquei sentado por um minuto, deixando as palavras dele ecoarem. Eu não estava abalado nem triste, eu só estava com raiva. Quem ele pensava que era, ligando para mim e tentando me intimidar a pagar pelo apartamento da filha dele? Essa era a coisa sobre o Rick. Ele não aceitava um não como resposta. Ele tramava, manipulava e pressionava até conseguir o que queria. E se não conseguisse comigo, não tinha dúvidas de que tentaria convencer minha mãe. Mas não importa o que ele fizesse a seguir, eu não ia deixar que ele me arrastasse de volta para essa bagunça. Já tinha passado anos consertando as decisões ruins deles. E eu tinha terminado. Obrigado por ler, Reddit. Vou atualizar vocês em breve com o que aconteceu depois, mas posso adiantar que isso estava longe de ter acabado. Atualização 2. Oi, Reddit. Estou de volta. Eu realmente achei que já tinha visto o pior depois que o Rick me ligou tentando me manipular com culpa e intimidação para que eu pagasse o apartamento da Júlia. Mas eu estava errado. O que aconteceu em seguida deixou claro o quanto ele era um sujeito manipulador e egoísta. Algumas semanas depois daquela ligação, recebi uma mensagem do meu tio Dave. O Dave não é o tipo de cara que se envolve em drama. Ele é mais do tipo que prefere manter a paz e ficar fora disso. Então, quando ele me mandou uma mensagem dizendo: Ei, podemos conversar? É sobre a sua mãe. Eu soube que tinha algo errado. Quando liguei para ele, a primeira coisa que ele disse foi: Sua mãe está numa situação complicada agora. Revirei os olhos tão forte que achei que iam ficar presos. Deixa eu adivinhar, eu disse. É sobre o apartamento da Júlia. É mais complicado do que isso, Dave respondeu, o que me deixou imediatamente nervoso. Aparentemente, Rick deu um ultimato à minha mãe. Primeiro, obrigado a todos que entraram em contato ou comentaram com conselhos e apoio. É impressionante quantas pessoas conseguiram se identificar com o que passei, e tem sido reconfortante saber que não estou sozinho nisso. Li todos os comentários e mensagens, e eles significam mais para mim do que posso expressar. Então, é assim que as coisas estão agora. Depois que o Rick saiu e deixou minha mãe em ruínas financeiras e emocionais,
ela finalmente entrou em contato comigo. Fiquei realmente surpreso quando ela me mandou uma mensagem um dia, de um número novo. Eu não tinha notícias dela há semanas, e parte de mim achava que ela não ia nem tentar me contatar de novo depois de tudo. Mas lá estava ela, me mandando mensagem como se nada tivesse acontecido. Depois ela ligou. Eu não atendi, deixei ir para a caixa postal. A mensagem que ela deixou tinha um tom diferente do usual. Ela soava cansada, quase derrotada. Oi, ela começou. Sei que cometi erros, eu só realmente preciso falar com você. Por favor, me ligue de volta. Fiquei olhando para o telefone, debatendo se deveria ligar para ela. Por um lado, eu estava curioso. Será que ela finalmente percebeu o quão tóxico o Rick era? Por outro, não queria abrir essa porta de novo. Eu tinha trabalhado duro para estabelecer limites e não queria desfazer tudo isso. Decidi mandar uma mensagem ao invés de ligar. Achei que seria mais seguro, menos emocional e mais fácil controlar a conversa. Fui direto. Sobre o que você quer falar? Ela respondeu quase imediatamente. Podemos nos encontrar pessoalmente? Quero pedir desculpas. Isso me pegou de surpresa. Minha mãe pedindo desculpas? Isso era novidade. Contra meu próprio julgamento, concordei em encontrar com ela. Escolhemos uma cafeteria no meio do caminho entre nós. Um lugar neutro, sem bagagem emocional ligada ao ambiente. Quando entrei, quase não a reconheci. Ela parecia menor de alguma forma, como se o peso de tudo tivesse finalmente alcançado ela. Ela acenou para me chamar até a mesa que já havia escolhido, e por um segundo senti aquela pontada familiar de culpa, mas deixei de lado. Obrigado por vir, ela disse quando me sentei. Eu não respondi imediatamente, apenas olhei para ela, esperando que dissesse o que precisava. Eu te devo um pedido de desculpas, ela começou com a voz trêmula. Por tudo, por pegar seu dinheiro, por te deixar de lado, por escolher o Rick em vez de você. Agora vejo o quanto eu estava errada. Gostaria de dizer que as palavras dela me deram o encerramento que eu buscava, mas não deram, nem completamente. Acho que parte de mim parou de esperar um pedido de desculpas há muito tempo, e ouvir isso agora soou vazio. Sinto muito que tenha precisado perder tudo para perceber isso, continuou ela. O Rick me manipulou. Ele me fez acreditar que eu precisava escolher ele e os filhos para manter a família unida. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mas agora vejo o quanto te magoei. Assenti, sem dizer muito. Não queria baixar minha guarda, só porque ela finalmente admitia o que eu já sabia. Eu sei que não posso consertar o que fiz, disse ela, mas quero tentar. Quero consertar nosso relacionamento se você deixar. Foi então que finalmente falei. Mãe, fico feliz que você esteja percebendo isso agora, mas você tem que entender que não é tão simples assim. Você me magoou e vai precisar de muito mais do que um pedido de desculpas para consertar isso. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo, disse baixinho. Por que agora? Perguntei. Por que você está vindo até mim agora depois de tudo? Ela suspirou. Porque eu não tenho mais ninguém. O Rick se foi. Julia e Max não falam comigo. E eu percebi que afastei a única pessoa que realmente se importava comigo. As palavras dela me atingiram forte, mais do que eu esperava. Não tinha certeza se ela as dizia de verdade ou se era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpa. Mas de qualquer forma, me deixaram confuso. Não posso fazer isso agora, respondi por fim. Preciso de tempo para pensar no que vamos fazer daqui para frente. Ela assentiu, enxugando os olhos. Eu entendo, disse. Tome todo o tempo que precisar. Depois disso, nos despedimos e saí da cafeteria me sentindo mais exausto do que há anos. Isso foi algumas semanas atrás, e não falei com ela desde então. Ela mandou algumas mensagens, principalmente só atualizações de como está e umas poucas mensagens de "sinto sua falta", mas não respondi. Acho que parte de mim ainda está processando tudo isso. É difícil conciliar a mãe que eu conhecia com a pessoa que ela se tornou. Não sei se algum dia vou conseguir confiar nela completamente de novo, mas sei de uma coisa: não vou deixá-la voltar para minha vida só porque ela de repente está pronta para fazer as pazes. Perdoar é complicado,
e não vem fácil. Agora, estou focado em mim e na vida que construí sem ela. Talvez um dia a gente tenha um relacionamento de novo,